num concurso da Anatel, com o CESP. Eu não tinha nem concluído a graduação ainda, mas esse edital saiu e, vocês sabem, faculdade federal, greve, semestre sim, semestre também. E eu lembro que teve uma que estava em greve, eu estava em retorno de greve, alguma coisa assim, e eu tinha férias para tirar no banco. Quando o edital da Anatel saiu, foi um edital muito enxuto, cara. Ele não tinha lá direito constitucional, administrativo, tinha algumas leis e tudo. E pagava bem, hein? Paga bem. Cargo de nível superior para administrador, e ele veio muito enxuto, e era para quem era formado em administração, era o cargo de... E você fazia faculdade de administração? Eu estava concluindo a administração, estava no último semestre e esse edital saiu. Era para quem fosse formado em administração, cargo de nível superior, né? Um edital muito enxuto. Falei, vou estudar. Ano de Copa do Mundo, aliás. Né? É verdade. Cara, beleza. Reuni o material, fiz a mesma estratégia do Fórum Concurseiros lá, vi que era o melhor material, comprei. Eu acho que eu comprei já o do Estratégia, velho. Eu acho que em 2014 eu já comecei com o material do Estratégia. Acredito que a grande maioria de aprovados utilize o material de Estratégia, um material de excelente qualidade. E fui estudar. Eu acho que foi uma preparação assim de uns 40 dias. Eu estudava o tempo todo. Então, era uma preparação de tiro curto. Eu tirei férias do trabalho, estava em férias da faculdade também. O tempo todo que eu conseguia estudar, eu estudava. Basicamente, quando eu estava acordado, eu estava estudando. No jogo do Brasil e Alemanha, minha esposa foi assistir na casa do irmão dela. É aquela coisa que quem se preparou para concurso sabe. Você não vai em festas e reuniões, você tem que estudar. Você abre mão de em aniversário, casamento, formatura, esse tipo de coisa. Eu não ia, muito menos no jogo do Brasil. E eu acompanhava um pouco, eu falei para ela, o time da Alemanha é muito melhor que o do Brasil, vai ser uns 3 ou 4-0. Quem dera. Pô, isso aí foi, o primeiro tempo terminou 5-1. Eu nem assisti, eu não terminei de assistir o primeiro tempo, cara. Eu não sei se no terceiro ou quarto gol eles saíram um atrás do outro. Eu já voltei a estudar. Falei, ok, beleza, isso aqui tá aqui. Não perdeu nada. Melhor coisa pra você focar nos estudos, né? Voltei a estudar, então eu tava muito focado ali, velho. Foi uma preparação muito intensa. Foi um tiro curto e uma preparação muito intensa. E eu quase passei. A minha preparação é interessante, eu acho a minha história interessante nesse ponto, porque eu quase passei desde o começo. Eu passei, né, em primeiro lugar no Banco do Brasil, mas depois eu fiz uma meia dúzia de provas aí até chegar no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E eu sempre achei que meu desempenho era bom, mas eu não ia assim, mas não era excepcional isso, você sabe, para passar você tem que estar entre os primeiros, você tem que ser excelente. Eu ia muito bem, desde a primeira prova, mas eu não... faltava alguma coisa. Nesse caso, nesse concurso específico da Anatel, o que me faltou foi a preparação para discursiva. Porque como eu tinha muito pouco tempo para estudar, e ainda que fosse um edital enxuto, era muito material. Então, sempre é muito. Até então eu não tinha bagagem nenhuma, né? Eu abri mão de estudar português, eu não estudei para português, até que não fez tanta falta os pontos de português, mas eu devia ter pego um pouco de experiência em discursiva. Porque as questões discursivas eram 4 questões. Eu acho que eram 4 questões na discursiva. Não basta saber o conteúdo, você sabe. Tem que saber vender o peixe. Você tem que saber estruturar a resposta. E eu não sabia estruturar a resposta, cara. Em algumas perguntas ali, em uma pergunta especificamente, me faltou conteúdo. Realmente, o que estava lá não tinha no material que eu estudei e eu ia perder a questão de todo jeito. Mas nas outras 3, eu poderia ter conseguido a nota que eu precisava, não que eu não soubesse o conteúdo, mas eu não soube colocar da forma mais adequada ali na resposta. E nessa prova em específico, o mínimo para classificação era 60%. Eu fiquei em quarto, eu fiz 50%. Mas essa prova foi muito curiosa. O CESP corrigiu 12 provas. Foi um dos primeiros concursos que eu vi que já tinha cotas. Então, corrigiram 2 provas de cotistas e 10 da classificação geral. Dos 10 da classificação geral, só o primeiro conseguiu tirar mais de 60%. Ele tirou 70%. Caramba. Inclusive, esse cara estava aprovado no Senado e eu vi que depois ele foi chamado para o Senado, que deve ser a gente sabe que é um dos melhores cargos no nível superior do Senado. Aí... a minha nota eu acho que foi a quarta. Terceira ou quarta, alguma coisa assim, eu fiz mais de 50%. Várias outras pessoas não fizeram nem isso, então teve 40%, 30%, 25%. Foi uma prova discursiva muito difícil. E o primeiro colocado entre os 2 cotistas, ele tirou 60% em cima. E o mais interessante, cara, eu nunca vi isso.
O segundo colocado cotista que teve a prova corrigida, ele tirou o equivalente a 5,99. Coitado, cara. A redação era 40 pontos. Ele tirou 23,96. Ele tirou 59,9%. Ele não conseguiu esse 0,1 aí na 0,01. É um centésimo que ele precisava da prova. Cara. Ele não conseguiu no recurso, cara. E, infelizmente, eu não vi o nome desse cara aprovado em nenhum outro concurso mais. Então, esse cara é a definição do bater na trave, velho. Ele passou ainda mais perto do que eu. Caramba, isso deve gerar até um trauma no cara, né? Velho, imagina. Se sou eu, cara, pelo menos, nossa. Ele não conseguiu, infelizmente ele não conseguiu. Ninguém conseguiu, aliás, reverter nota. Então os aprovados foram só esses dois. O primeiro colocado foi para o Senado e o segundo colocado assumiu. Ninguém mais conseguiu pontos no recurso. Então, ok, né? Não desanimei, claro, estudei uns 40 dias. Quase passei. Bom, você foi bem, ótimo. Se passar em quarto lugar, cara, na classificação. Tô bem, né? Pensei era o quê? Era pra Goiás ou era... Não, Brasília, na Anatel. Era. Era vaga pra Anatel. Sim, era o cargo de nível superior e administração para trabalhar lá em Brasília. E é perto de lá, né? Quer dizer, de Goiás? Não, da minha cidade ali, 330 quilômetros. É perto. Eu sempre imaginei que eu fosse morar em Brasília, cara. Eu nunca me imaginei em São Paulo. É claro, em algum momento você olha concurso em outros estados, você pensa que poderia ir, mas né, Brasília é a meca dos concursos. Acaba sendo uma referência próxima ali, Sim, né? muito próximo da minha cidade. Eu imaginei que eu ia morar por lá. E é onde tem mais concurso, né? Né? Tem bastante cargo, né, por lá. Mas não, isso não me desanimou, pelo contrário. Eu falei, pô, tá bacana. Foi chato, eu fiquei 12 horas achando que eu tivesse sido aprovado. Eu vi o resultado de manhã, fiquei felicíssimo. E só à noite eu fui me tocar da discursiva e vi que eu não tinha passado. Você não tinha visto? Então, tá bom, fiquei ali umas 10 horas muito feliz. Só fui ter essa felicidade de novo 3 anos depois. Nossa, que legal. Em 2014 você falou que foi essa prova da Anatel, Foi em 2014. Né? Então, em 2013, quando eu fiz da ANS, que eu até falei pra você nos bastidores, ele teve também a prova escrita, né? Era uma pergunta só, valendo 30 pontos. Aí se você fizesse menos de 15, também estava fora. E eles corrigiram as 9 primeiras provas, né? E teve, acho que dessas 9, acho que só 5 ou 4 conseguiram o mínimo. Só que assim, eu consegui o mínimo, eu lembro. Eu tirei 19 de 30, eu recorri, aí foi para 23. Mas eu recorri sem saber. Eu vou falar assim, não, isso que eu coloquei aqui tá certo sim. Eu falei mais ou menos assim. Eu falei, tá certo por causa disso. E eles reconsideraram. Agora imagina um centésimo. Mas eu acho que ninguém, eu não lembro se uma pessoa conseguiu alguns pontos, assim, mas que não foi suficiente nem para alterar a Mas é porque às vezes o argumento foi fraco também, né? E a da ANS que você fez era a CESP também? CESP. O meu foi CESP, era uma pergunta envolvendo A, B, C. Né? E aí uma das lives me deram uma nota mais baixa. Eu falei, não concordo, até parece. Nem sabia qual era a resposta certa, porque não tinha nem espelho. Mas eles aumentaram minha nota. Tanto é que eu fiquei em terceiro. Essa sorte, não, ninguém conseguiu, cara. E porque você falou, e como foi a CESP, o meu agência reguladora também, a ANS. Lembro que a menina que ficou em terceiro, acho que era a Ana Paula. Eu acho que eu cheguei a conversar com ela por algum fórum. A gente conversou um pouquinho assim, mas ninguém conseguiu. O meu foi pior, né? Porque eu fiquei em terceiro e não me chamaram. Nossa. Você conseguiu o recurso. Eu consegui o recurso, fiquei em terceiro lugar. Aí só chamaram o primeiro, aí o primeiro saiu e não chamaram nem o segundo. No certame mesmo, não chamaram. Então não era vaga, né? Provavelmente era só uma vaga e mais cadastro. Né? Eram 4 de cadastro, o quinto já estava fora. Então os 4 primeiros estavam classificados. Então eu estava habilitado e classificado a ser convocado. Mas não chamaram. Eu tive essa experiência também, eu vou chegar lá, no Tribunal de Contas do Paraná. Aliás, teve outro. A gente tem outros colegas aí no tribunal que foram aprovados também no Paraná, ficaram felizes, né, como eu, mas ninguém foi chamado, não. E nessa sua preparação aí, Cesário, você tinha hábito de fazer?